Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Larson, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern e Dave Smith. E é um prazer estar com você aqui hoje, saiba disso. Como a maioria que sabe, estamos estudando Daniel. E a razão pela qual esse versículo 21 é tão importante, eu acho, é porque ele fala do mundo espiritual. Aqui não, mas continuando você vai ver. E no mundo espiritual, para que ele proclame aquilo que o Espírito Santo quer, e é que Alexandre o Grande foi ajudado grandemente por um anjo caído poderoso. Eu quero perguntar, você acredita no mundo espiritual? Você entende o que estamos falando com o mundo espiritual? O mundo espiritual é composto de duas direções. Primeiramente, aquilo que vem de Deus, que é justo, que é santo, que é governado por Deus Pai, Filho e Espírito Santo, construído na fundação da cruz. E é o único caminho para a vida eterna. O único caminho para ser salvo. É o caminho para todas as bênçãos e toda a prosperidade. E também temos o espírito das trevas, o mundo espiritual das trevas, governado por Satanás. Governado por milhões e milhões de anjos caídos, que se uniram com ele quando ele começou uma revolução contra Deus há um tempo atrás, na eternidade. E Satanás é o Deus desse mundo atual. E essa é uma guerra que acontece constantemente. É a causa de todas as guerras, de toda doença, das pragas e tragédias que esse país e esse mundo têm experimentado em um passado recente. E não é causado por Deus. Não é causado por Deus. É causado por Satanás e o mundo espiritual das trevas. E, como mencionamos em um programa passado, a igreja provavelmente tem uma influência maior. E antes de acabar essa frase, eu oro para que a vacina, sim, obrigado. Oro para que essas vacinas deem certo. Oro para que elas façam o que devem fazer. Oro por isso. E eu, de qualquer maneira, mas aquilo não foi de Deus em relação ao vírus que está aqui matando pessoas e os problemas que esse vírus causou uma dificuldade financeira grandiosa entre muitos em nossa nação americana e em outras também. Então, esse mundo espiritual, ele é real. Ele não é algo da imaginação de alguém. Ele é real. E a tragédia é que, claro que o mundo não entende nada disso, eles não têm a menor ideia. E eu sei que estou pensando aqui, acho que 20 ou 25 escolas no Haiti. Escolas que cuidavam de 50 a até 300 crianças. E construímos várias igrejas, muitas igrejas. E um dos bruxos naquela terra, e tinham a maior operação, eu sei porque conversei não com a esposa dele, mas com a esposa de um dos bruxos. Eu perguntei para ela se eles podiam sacrificar animais para esses espíritos demoníacos. E eu perguntei, por que você faz isso? Por quê? E ela disse, temos medo de não fazer. Eles podem nos destruir se não fizermos. Então temos que obedecer a eles, falando de espíritos demoníacos. E o mais lindo nisso tudo é que
construímos uma escola diretamente à frente de onde vivia esse bruxo. E construímos uma igreja lá também, que cabiam 300 pessoas. Eles tinham um filho, acho que ele tinha 8 ou 10 anos, que aceitou a Jesus naquela igreja. E glória a Deus. Então, comecei a falar de um e não terminei a ilustração. Mas esse homem era para ser o bruxo mais famoso no Haiti. E nós tínhamos ajudado a construir uma igreja grande ali. E eles tinham um pastor fenomenal, um homem que amava a Deus e fazia um trabalho excelente. E aumentamos a igreja para ele, por aí vai. Então, ele encontrou com esse bruxo. Eles se encontraram por acidente, na esquina. E o bruxo falou para ele assim: daqui a 30 dias o Jimmy Swaggart vai estar morto e você também vai estar. E ele pegou o dedo, colocou no peito daquele bruxo e disse: não, daqui a 30 dias você estará morto. Você é quem vai morrer. E em menos de 30 dias, aquele bruxo morreu de ataque do coração. E nós ainda estamos aqui, pela graça de Deus. Amém. Mas existe um mundo espiritual. E, assim, vou ser sincero, precisamos saber e entender o mundo espiritual das trevas, mas temos que entender ainda mais o mundo espiritual da justiça. O que o Senhor está fazendo e o que Ele quer fazer. E eu acredito que quando o inimigo vier como um dilúvio, o Senhor vai levantar uma proteção contra ele. No último verão, aqui nos Estados Unidos, várias cidades ficaram queimando várias propriedades. Enquanto eu vi aquilo, irmão Swaggart, pela televisão, sim, foi como se eu estivesse vendo demônios por cima daquela fumaça, fazendo com que aquele povo queimasse as propriedades. Não sei se os partidos políticos entenderam. Não acho que entendeu. Que estavam sendo usados pelo demônio para trazer a ira do diabo, trazendo na realidade a malícia e o assassinato sobre o que estava acontecendo. Se permitirmos que Satanás faça isso, ele vem e destrói uma igreja, uma família ou uma cidade inteira. Hoje eu escutei que o prefeito, acho que é de Portland, no Oregon, que disse: eu estava errado quando permiti que esse povo matasse, roubasse e destruísse. Satanás mata, rouba e destrói. Nada justo se associa com o que você está falando, queimando prédios e destruindo propriedade privada. Isso vem das trevas. Satanás é o Deus do sistema desse mundo. E as pessoas têm que entender que a Bíblia diz que ele cegou a mente daqueles que não acreditam. João também disse assim: não amem ao mundo, falando do sistema do mundo, ou as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O sistema do mundo nos faz responder. É a concupiscência dos olhos, da carne e o orgulho da vida. É assim que funciona o sistema do mundo. O Dr. Gray falou muito bem. Isso atrai a concupiscência da carne. Isso pega o seu medo, a sua ira e transforma em uma arma. Como esses da Antifa ou do movimento Black Lives Matter ou qualquer outro grupo que vem ocupar a Wall Street. Eles estão irados e nem sabem com o que estão irados, mas eles fazem isso porque isso satisfaz a gratificação da carne deles, dizendo que estão fazendo algo, mas estão destruindo tudo ao redor deles. Esse é o sistema do mundo. Trabalhei para as maiores companhias de negócios já fazem muitos anos e vi como eles funcionam, não o lado radical, mas dentro de organizações e corporações e como existem boas coisas sendo feitas nessas corporações. Não falo por todos e tudo, mas os sistemas que operam ali, muitas vezes, é contra o cristianismo. Eles dão boas-vindas a tudo que é diversidade, tudo que é aspecto do estilo de vida homossexual, e dão boas-vindas para as coisas do mundo,
para terem a aparência de que estão certos, mas na realidade eles querem evitar que um cristão testifique se ele for cristão ou que em muitos lugares tem uma Bíblia em sua mesa. Mas agora, nesse momento, essa nação está sob ataque. Ataques vindos de Satanás. É um ataque. E Satanás vem para acabar com tudo. Não é brincadeira. Ele vem para destruir, matar e roubar. Jesus disse que o inimigo só vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida abundante. Então, a única coisa que pode tirar essa nação do caminho aonde ela está é um avivamento, um mover de Deus, o Espírito Santo se movendo, almas sendo salvas. Nos últimos meses, o Espírito Santo falou comigo a respeito de pedir ao Senhor por uma convicção do Espírito Santo, para que venha sobre as pessoas no mundo inteiro, não só aqui, mas no mundo inteiro, e que a vida deles venha ser transformada pelo poder de Deus. Eu creio que é por isso que a mensagem da cruz tem sido propagada pelo Espírito de Deus nos últimos meses, ou nos últimos anos, devo dizer assim, porque toda alma que já foi liberta do cativeiro do álcool foi por causa da cruz de Cristo. Todo lar que foi restaurado foi por causa do que Jesus Cristo fez na cruz. E toda vida que já foi transformada pelo poder de Deus é por causa do que o Espírito Santo fez através da cruz de Cristo. Glória a Deus. Eu quero falar do poder que está no que Jesus fez na cruz do Calvário, que acaba com Satanás, espiritualmente falando. Acaba com os poderes das trevas, toda a hóstia celestial da maldade, tudo que é treva nesse mundo. E a única coisa contra isso é o poder de Deus, manifesto através do Espírito Santo e possível somente pela cruz de Cristo. Infelizmente, a igreja escolheu a psicologia humanista e tem sido sua motivação. E, senhoras e senhores, não tem ajuda que venha dessa fonte. A educação não pode ajudar, a ciência não pode ajudar. Somente Jesus Cristo e Ele crucificado, o preço que foi pago na cruz do Calvário para vencer os poderes das trevas. Nenhuma outra coisa pode ajudar. Podemos falar dessas coisas, mas a única coisa que vai afastar os poderes das trevas é o que Jesus fez na cruz e nossa fé nessa obra consumada. Quero ler 1 Coríntios 1:18. Diz que a pregação da cruz para aqueles que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A pregação da cruz libera o poder de Deus. Aonde está esse poder? Não houve poder no que Jesus fez na cruz. Não houve poder em sua morte. Ele morreu fraco, foi uma fraqueza que ele passou por ela, porque podia ter chamado legiões de anjos para ajudá-lo. Ele pode fazer qualquer coisa, mas o poder está no Espírito Santo. Ali está o poder, está no Espírito Santo. E o que Jesus fez na cruz possibilitou que o Espírito Santo, se acreditarmos, se colocarmos nossa fé em Cristo e no que Ele fez na cruz, então o Espírito Santo trabalha. Ele não tira da obra de Jesus, não faz isso, ele não recebe glória para si. Se você notar em sua Bíblia, não vemos as pessoas adorando o Espírito Santo. Você não vai encontrar. Adore a Cristo, adore ao Senhor, adore a Deus. Eu sei que o Espírito Santo é Deus, mas isso não é mencionado, mas sim o que Jesus Cristo fez. E o Espírito Santo está dizendo, a glória é dele. Ainda assim, o Espírito Santo é quem está distribuindo todo poder. E quando estudamos o Antigo Testamento, devia ter ficado claro para a nação judaica
e acho que eles entenderam mais do que nós entendemos. Isso se tivessem estudado. O Messias e o Espírito eram a mesma coisa na vinda do Messias. A promessa do Espírito também estava lá. Então, quando ele deveria vir, o Espírito também foi profetizado. Vemos isso em relação a trabalhar em Joel, mas também vemos em relação à mudança em Deuteronômio, Ezequiel, Jeremias, as profecias sobre o que o Espírito faria. Quando ele veio, estava conectado à obra do Messias. O Messias veio, morreu por nosso pecado, e ele voltou para o céu. E agora vivemos na era do Espírito, mas o Espírito não está aqui para falar de si mesmo, mas para promover o plano de redenção de Deus em Cristo. E agora estamos vivendo na era do Espírito, e somente a fé em Cristo pode libertar o poder do Espírito de Deus para lutar contra o poder de espíritos demoníacos. Essa é a única coisa que vai iniciar sua obra. Ele não vai tentar defender algo que não está centrado em Cristo. O que o John leu há um instante atrás, a pregação da cruz para aqueles que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E eu não acredito, quando falamos do Espírito Santo e queremos ele, eu não acho que vamos tê-lo de maneira alguma, a não ser que a cruz seja o principal. Pois foi ali que Jesus venceu Satanás e expiou por todo o pecado. E toda alma que já foi salva foi por causa do que Jesus fez na cruz. E a cruz foi o evento que abriu a porta para que o Espírito Santo habitasse e transformasse, morasse nos seres humanos. Antes disso, ele não estava disponível. A transformação que acontece quando a pessoa nasce de novo hoje não estava disponível na antiga aliança. E é porque o sangue de touros e bodes não pode remover o pecado. Então esse problema terrível existe e o Espírito Santo não pôde tolerar aquilo. Tinha algo ali legal que não podia ser desfeito por qualquer coisa que não fosse a cruz. E Deus não ia produzir a redenção, como você já disse muitas vezes nos últimos anos, através de uma farsa. Um pagamento legítimo teve que acontecer pelo pecado do homem. O pecado teve que ser totalmente removido antes que o Espírito Santo pudesse morar, transformar e depois empoderar aqueles que são salvos para servi-lo. Isso não estava disponível. E agora vivemos em uma era onde o mundo espiritual está mais ativo do que em qualquer outro tempo. Temos que saber como operá-lo. Quando Jesus falou do Espírito Santo, ele disse assim: quando aquele que é a verdade vier, vai te levar a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas falará só o que ele vai ouvir. Ele vai te mostrar o que virá e vai me glorificar. Se não estiver glorificando a Cristo, então não vem de Deus. Ele diz assim, que ele vai receber de mim e vai mostrar para vocês as características do ministério do Espírito em Cristo que estão disponíveis para nós. Vemos no capítulo 11 de Isaías: e o Espírito do Senhor repousará sobre ele, espírito de sabedoria, entendimento, conselho, poder, sabedoria e no temor do Senhor. São as coisas e características que o Espírito Santo se manifesta de Cristo para nós. E agora recebemos isso em nosso chamado diante do Senhor. E podemos agora andar com entendimento e sabedoria e discernir o que está acontecendo. Olhamos para o cenário político hoje e nossa nação está totalmente dividida. Estamos moralmente separados. Vemos o progresso dos esquerdistas para o comunismo, socialismo, tudo que consideramos ser uma zombaria, como o pecado, o aborto, o estilo de vida homossexual e etc. Olhamos para um esforço da direita, e não estou falando de republicanos, eu estou falando daqueles que têm um entendimento de preservar a vida humana e preservar o casamento entre um homem e uma mulher, preservar o que é bom e que Deus estipulou. E essa divisão que está acontecendo agora está separando, de certa maneira, o trigo do joio. Isso está acontecendo em nossa sociedade. Deus também está fazendo isso na igreja, separando o trigo do joio.
há um tempo atrás, o Senhor te mostrou uma visão da eira e como isso te influenciou em relação à carne para que fosse totalmente queimado, para que você também pudesse fazer a obra dele. Você sabia que a única coisa que evita que o homem vá para o inferno é a cruz de Cristo? Essa é a única coisa. Ela é muito importante. Todos nós estaríamos no inferno uma hora ou outra, se não fosse por causa do que Jesus fez. Sim, e quando falamos do Dr. Gray, que leu aí 1 Coríntios 1,18, nós que estamos sendo salvos. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe um crescimento progressivo que deve ocorrer na vida de todo cristão. Não somos salvos de maneira progressiva, no sentido de sermos justificados para o céu. Não, no momento que aceitamos a Jesus, estamos justificados para o céu. Mas vivemos em tempos de trevas e os poderes das trevas e do mundo são contrários à nossa fé. E precisamos do poder de Deus trabalhando em nossas vidas, nos mantendo, e agora somos mantidos pelo poder da fé. E a mensagem da cruz realmente exige isso de nós. Então, enquanto temos a fé centrada em Cristo e na cruz, estamos sendo salvos, e por isso a mensagem da cruz, para nós que entendemos, permite a obra do Espírito Santo em nossas vidas e nos transforma. Certo, é verdade. Muito bem, versículo 22. O ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Sido quebrada fala do grande chifre, mostrando a morte de Alexandre o Grande. E 4 em lugar dela fala de generais que tomaram o poder depois da morte de Alexandre, dividindo o reino entre si, mas não no mesmo poder. Esse reino só foi dividido porque Alexandre morreu. Eu acredito que a razão pela qual Alexandre o Grande morreu com 32 anos é porque ele estava indo rápido demais e Deus não estava pronto para o que ele estava fazendo. Deus tem que permitir esses indivíduos, ainda que sejam fortalecidos por Satanás e por espíritos demoníacos, como ele era. O Espírito Santo não os força a parar às vezes e acham que ele morreu e não sabem por que ele morreu ou o que aconteceu com ele. Eles não sabem, a não ser que você saiba. Ele morreu doente. Ele ficou doente lá na Índia e estava tentando voltar para a sua casa, mas não conseguiu. Ele chegou só até a área da Babilônia. Eu acho que foi isso. Mas eu acredito que um grande preço tem que ser pago, vindo do ser humano que se alinha com o poder das trevas. E esse preço é a destruição. Verdade. Quantos já vimos um dia no topo do mundo e no próximo dia estão mortos? Existe um preço a ser pago quando você permite que os poderes das trevas guiem e até controlem a sua vida. E creio que Satanás pode fazer muito mais do que a gente imagina. Eu não duvido, não. Irmão Swagger, não temos tempo. Depois eu comento. Tá. Obrigado por estar conosco hoje. Confiamos que você tenha recebido algo desse programa. Não perca o próximo. Obrigada por ter assistido o programa Estudo na Palavra.